Olá, boa noite. Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão na TV União, a TV do Cidadão. O programa hoje está muito bom. Fique ligado que temos duas entrevistas com 3 convidados. No primeiro bloco, vamos conversar com o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, Dr. Gilberto Jales, que conosco vai falar a respeito das ações do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, o que é que tem sido desenvolvido, o planejamento para esse ano 2017 e em relação também à questão do que está sendo feito para cobrar e ou incentivar a transparência por parte das prefeituras em todo o Rio Grande do Norte, né, o próprio governo do estado e por aí vai, como outros temas também. E no programa de hoje vamos tratar ainda do tema de segurança pública. Vocês vão conferir uma entrevista excelente também com os nossos 2 convidados. Vamos falar simultaneamente com eles, que são os delegados, né? Dr. Licurgo Neto, da DEPROV, que cuida de roubos e furtos de veículos e cargas, e também com a doutora Daniele Filgueira, que é da Delegacia de Furtos e Roubos. Detalhes sobre como é que funciona literalmente o crime organizado, os aspectos envolvidos em relação à questão da segurança pública como um todo e também a polêmica das audiências de custódia, que prende, que na verdade a polícia faz um trabalho militar, civil, a federal também, de quem eu já ouvi depoimentos em entrevista, que eles fazem um trabalho que prende e daqui a pouco a turma está toda solta. Então, hoje nós vamos exatamente conversar sobre esses assuntos aqui no programa, né? E eu inicio já com o nosso primeiro convidado, o Dr. Gilberto Jales, que é o presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo ao Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, Robson Carvalho. Boa noite, telespectador do Espaço Cidadão. Prazer tê-lo conosco, doutor Gilberto. E eu inicio a nossa entrevista pedindo que o senhor possa compartilhar conosco, né, o que é que já tem sido desenvolvido ao longo da sua presença na presidência do Tribunal de Contas do Estado. Bem, Robson, na realidade, o Tribunal de Contas do Estado, nós temos um planejamento estratégico que ele foi preparado em 2012 e vai até 2020. E a cada biênio, com a renovação da presidência, esse planejamento estratégico é repassado no sentido de se montar um plano de ação para esse biênio. Dentro desse plano de ação que nós estamos montando, já está em execução, ele envolve 2 planos de fiscalização anual, que é da atividade de controle externo, que é a essência do tribunal, mas também dentro desse plano de ação nós temos focado muito a questão da capacitação do jurisdicionado, e aí o tribunal vem e ainda está continuando realizando durante esse ano e o próximo ano também essa capacitação, não só na sede do próprio tribunal, na nossa escola de contas, mas também indo ao interior do estado, realizando eventos em vários municípios polos, e também mesmo a questão da capacitação do nosso técnico, dos nossos servidores, para exercer melhor, cada vez mais, o serviço de fiscalização das contas públicas do estado. Já existe algum levantamento de como é que estão as prefeituras do Rio Grande do Norte em relação ao portal da transparência? O tribunal vem cobrando, né, a questão do portal da transparência dos jurisdicionados, inclusive já na iminência de colocar isso como ponto de análise nas contas de governo, mas também nós estamos estruturando o nosso setor de TI, estruturando do ponto de vista de capacidade de suporte de armazenamento de dados, para que, se não ainda nesse ano de 2017, mas já em 2018, o próprio site do tribunal possa colocar à disposição do cidadão uma janela com os dados de transparência de todos os jurisdicionados. Isso não vai isentar de que cada jurisdicionado tenha o seu portal. Cada município fazer o seu. Mas nós entendemos que a transparência é um instrumento fundamental para o exercício do controle social. O controle social que ele é exercido pelo cidadão que está lá no município, que está lá na comunidade, e ele, de posse dos dados que estão e deverão estar no portal da transparência, ele pode sim
fazer aquela fiscalização diária, contínua e permanente. Inclusive, falando sobre transparência, o município de Natal caiu mais de 300 posições nesse quesito, lamentavelmente, né? Caiu para a nota 6,8, se não me falha a memória, em relação à transparência. O governo do estado chegou a atingir a nota 9,6. A gente espera que a Prefeitura de Natal possa, o prefeito Carlos Eduardo possa ficar atento a essa questão, tentando corrigir esse problema, porque a transparência no regime democrático é fundamental, né? É fundamental. Nós comemoramos agora 5 anos da LAI, da Lei de Acesso à Informação, que ainda é pouco conhecida do cidadão. E a LAI, a essência dela é: todo dado é público. A exceção é o dado sigiloso, diferente da concepção de uma cultura que nós tínhamos antes, que tudo era sigiloso e um ou outro dado que chegava à informação para o cidadão. Com a Lei de Acesso à Informação, ela diz que todo dado que envolver recurso público, ele deve estar à disposição do cidadão. Qualquer cidadão pode requisitar essa informação e ela deve ser fornecida ao cidadão. Excepcionalmente, por questões que a própria lei excepciona, fatos por exemplo, de uma investigação sigilosa, de algo que diga respeito a uma questão de segurança, que pode ser sigiloso temporariamente, mas a essência é que o dado seja transparente e esteja acessível ao cidadão. E como é que está a posição do Tribunal de Contas do Estado, ainda falando sobre a Prefeitura de Natal, em relação a sucessivos descumprimentos de lei e de resoluções do próprio tribunal, né? Uma delas foi a questão da utilização do IPTU de uma gestão atual para pagar as contas da gestão anterior, mesmo tendo sucedido a ele mesmo, o prefeito acabou praticando isso. E um outro caso já mais recente foi o problema de utilização do fundo previdenciário. Talvez se tivesse transparência, a comunidade tivesse percebido, né? Estava sendo utilizado de maneira ilegal o fundo previdenciário do município de Natal e, na verdade, também de um mandato anterior, desde um período pré-eleitoral, passando pelo período eleitoral, passando para o mandato seguinte. Então, como é que ficaram essas duas questões perante o Tribunal de Contas? Veja bem, foram dois fatos separados. No final do exercício de 2016 para o início de 2017, a Prefeitura lançou o programa, a campanha do IPTU, e aí houve uma representação junto ao tribunal. O tribunal liminarmente suspendeu aquela cobrança exatamente porque o fato gerador do IPTU, a base de geração do imposto, é o exercício anual. O exercício era 2017. Naquele momento, o tribunal suspendeu, a prefeitura suspendeu a cobrança. Então, logo virou exercício, aí ele continua a cobrança porque estava dentro do exercício de competência. Com relação aos dados mais recentes, com relação à Previdência, o município caminhou para a Câmara Municipal uma proposta de lei que foi aprovada, que dizia respeito a um empréstimo junto ao Fundo Previdenciário do Natal Prévio. Também o tribunal recebeu uma demanda através de representação, monocraticamente suspendeu, depois a primeira Câmara do Tribunal referendou a cautelar que foi deferida. Momentaneamente a Prefeitura fez uma das parcelas desse saque, mas quando a primeira Câmara, a quem compete em primeira instância julgar os processos dos municípios, ela deferiu a cautelar, aí sim o município passou a repor, não só não mais sacar, mas a repor aquilo que havia sido feito sob esse empréstimo do fundo daquela parcela. Doutor Gilberto, e com relação a aproximadamente 300 obras ao longo de todo o estado do Rio Grande do Norte que estão paralisadas, né? O que é que nós podemos compartilhar em termos do levantamento que foi feito e pelos olhos que estão sempre vigilantes nesse aspecto do Tribunal de Contas do Estado? Robson, eu reputo que esse foi um dos trabalhos, digamos assim, mais importantes que o tribunal fez neste momento ainda, no que diz respeito a um diagnóstico. Então, o tribunal fez um grande diagnóstico
São obras de maneira geral? De uma maneira geral, obras feitas por inacabadas. prefeituras, governo? Prefeitura, governo do estado. Governo federal também, não? Não, mas grande parte dessas obras, elas são recursos de repasse da União, via convênio, via contratos de repasse, normalmente com os municípios, e algumas dessas obras são obras de recursos próprios do estado ou dos municípios, num número bem menor, porque a gente sabe que os municípios normalmente não têm orçamento próprio para deflagrar obras. Mas esse levantamento, que inicialmente foi um grande diagnóstico, no plano de fiscalização 2017-2018, o tribunal vai aprofundar, aí sim, já com a visão de uma auditoria, vai buscar, em alguns casos, responsabilizações, mas como esse grande diagnóstico envolve obras com repasse da União, muitas delas não diz respeito ao tribunal especificamente fazer a auditoria, mas o tribunal, com esse relatório em mãos, está encaminhando esse relatório à Controladoria Geral da União, ao Tribunal de Contas da União, aos próprios órgãos financiadores, à própria Assembleia Legislativa, aos municípios, para tomar providências com relação a isso. E aí nós encontramos infinitas obras demandadas a partir de N problemas. Por exemplo, repasses descontinuados, obras que atrasam e aí o orçamento já não é possível alcançar a conclusão, obras problemas ficaram de medição. paralisadas, problemas de medição, problemas de repactuação de valores. Por exemplo, São os aditivos, aí demorou a obra, o material de construção ficou mais caro, aí tinha que aumentar o valor de execução daquela obra e às vezes não se conseguiu recurso. Por exemplo, o município faz um determinado contrato de repasse, seja de emenda parlamentar, seja de convênio com a União, vamos supor, de R$500 mil para construir uma quadra, um ginásio de esporte. Demora a execução da obra, atrasa a execução da obra, vem um replanilhamento de valores. O valor do governo federal, normalmente, ele é único, ele não sofre reajuste, e aí, muitas vezes, o município não tem recurso para complementar aquela diferença, a obra fica paralisada. A obra paralisada se deteriora, exige mais recursos para recuperar. E nós temos casos, assim, de obras que, pelo tempo que ficaram paralisadas, muitas delas sofreram depredação e aí estão quase que inviáveis. Se perdeu, virou o famoso elefante branco. Ou seja, né? E esse relatório está disponível? Esse relatório está disponível. A nossa ideia, nesses próximos dias, é fazermos uma espécie de audiência pública. Para divulgar. Para divulgar tecnicamente. Ele foi divulgado, o relatório foi aprovado pelo Pleno do Tribunal para esses encaminhamentos, mas a ideia do Tribunal é fazer uma audiência pública chamando todos os entes protagonistas, os entes que tenham a ver com isso, seja o município, seja o Estado, seja os repassadores, seja os órgãos de controle a nível federal, para, com essas informações, tomarem suas providências e, muitas vezes, até rever a forma de repasse, muitas vezes, desses convênios, ou rever a forma de agilização dessas obras. Serve como forma também de controle social, né? Porque, sem dúvida, você imagine todos esses membros, né, dos poderes espalhados por todo o estado do Rio Grande do Norte, sem dúvida, em cada município existe a oposição, por exemplo. Verdade. Então, naturalmente, haverá uma cobrança para que obras sejam retomadas, a discussão volta, né, para que não fiquem simplesmente esquecidas. Não se pode deixar esquecer o dinheiro público, né? Um exemplo, você pode ter um determinado município, e aí por isso é importante que os legislativos estejam presentes. Você tem um determinado município, uma ou duas obras paralisadas, porque o município não tem o valor, por exemplo, da contrapartida. Vai para a Câmara a lei orçamentária anual, para a Câmara aprovar, e às vezes não vai naquela lei orçamentária valores para complementar aquela obra. Então é importante que a Câmara de Vereadores... Já faz uma nova obra, tenta fazer a nova obra, deixando a outra duas parada. Então, isso não deve acontecer. Com relação, por exemplo, o TCU informa normalmente ao Congresso Nacional para que não coloque, normalmente em determinados nos ministérios, recursos para novas obras sem complementar as obras que tenham paralisado. É uma das providências.
Estamos conversando com o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, doutor Gilberto Jales. Daqui a pouco vem uma entrevista que vamos fazer sobre segurança pública com 2 convidados. Vamos conversar com o doutor Licurgo Neto, delegado da DEPROF, que cuida de roubos e furtos de veículos, e também com a doutora Daniele Filgueira, que é da DEFUR, de furtos e roubos. Uma entrevista muito importante sobre os detalhes, os bastidores da segurança pública, discutido com muita profundidade, né? Vale a pena prestar atenção, é importante para todo o Rio Grande do Norte. E, doutor Gilberto, uma pergunta que lhe faço dentro desse assunto ainda. Nós temos dentro desse relatório, por exemplo, já um levantamento que diga, por exemplo, nós temos de 100% dessas aproximadamente 300 obras paralisadas ao longo de todos os municípios, digamos assim, 10% disso são escolas ou postos de saúde. Existe essa formatação? O relatório traz isso detalhadamente. E o relatório... senhor tem de memória essas informações? Não tenho de memória, mas o relatório traz... Qual o principal tipo de obra paralisada que tem no Estado? Olha, nós temos muitas obras na área de esporte, por incrível que pareça, quadras esportivas, ginásios que ficaram pela metade, creches, com o Plano Nacional da Educação e a obrigatoriedade dos municípios atenderem a Meta 1, que é pré-escola para todo mundo. O governo federal liberou muito recurso de emenda e de convênio para a construção de creches de pré-escola, unidades de educação infantil, né, as UEIs, nos municípios. Muitas delas estão paralisadas, afetando não só o prejuízo da obra, mas muito mais do que isso, o prejuízo de não alcançar a Meta 1 do Plano Nacional de Educação, que é colocar todas as crianças em idade de pré-escola na escola. Muito bem. Bom, então, assim, para finalizar, tem mais algum outro evento importante planejado para 2017? O doutor Gilberto Jales poderia destacar em relação à execução por parte do Tribunal de Contas do Estado? Olha, durante todo esse ano de 2017, o Tribunal vai apresentar essas obras, continuar acompanhando um trabalho que a gente tem feito e que tem dado excelente resultado, que é o acompanhamento concomitante de alguns processos, como, por exemplo, processo de limpeza pública da cidade de Natal, de limpeza pública de outros municípios, que a gente vem acompanhando o contrato, a execução do contrato, e também esse ano marca os 60 anos do tribunal, e nós esperamos que até o final do ano ter um evento comemorativo dessa data, que é importante para o Estado. Muito bem. Nós, neste primeiro bloco, conversamos com o doutor Gilberto Jales, que é presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Eu convido você também a acessar o nosso site, nosso blog da Política e Cidadania, www.robsoncidadão.com.br. Em relação a toda essa corrupção que a gente está observando no plano nacional, você quer saber qual é a minha opinião? Está lá escrito, inclusive com um artigo que tem repercutido bastante. Acesse que você vai conferir. O título do artigo é Você, a Política e as Baratas. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Preste atenção que você vai ficar muito bem informado. Nós vamos tomando aqui a nossa água mineral Esterbom, tem água mineral, tem o gelo, é produto nosso do Rio Grande do Norte, fabrica o sorvete, a casquinha do sorvete, fornecendo aí para quase todo o Brasil. E sabe qual é o detalhe? Também a polpa de fruta. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Espaço Cidadão, tema muito importante da segurança pública. Até já. Assistindo a TV União. Ai, meu Rio Grande do Norte. TV União chegando até vocês. Ai.
300 prêmios pra você. Show de prêmios Nordestão, o ano inteiro de muitas emoções. É todo mês. Agora são 300 prêmios no ano. 24 carros, 4 a cada 3 meses. 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED, 24 notebooks, 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 iPhones pra você. Show de prêmios Nordestão. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Aqui no Alto Oeste, o governo do estado tem investido muito. Quase todas as cidades nós podemos ver algum projeto que foi implementado pelo governo. Apesar da crise, o governo do estado está investindo mais de 90 milhões em toda a região do Alto Oeste. Foram implantados projetos pilotos de cajucultura e apicultura nos municípios de Caraúba, Severiano Melo, Itaú e Apodi. Uma estação de piscicultura para a produção de alevinos na barragem de Santa Cruz e uma nova central do cidadão. Através das setas, 10 municípios da região receberam instrumentos musicais para as bandas filarmônicas. E em São Miguel, implantou um restaurante popular onde são servidas 400 refeições por dia ao custo de R$1. É o governo do estado levando mais qualidade de vida ao povo do Alto Oeste Potiguar. Se o caminho não é fácil e se a crise atrapalha, temos coragem pra enfrentar e um governo que trabalha. Uma coisa é certa, a crise atrapalha, mas o governo trabalha. Governo do RN. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. Drogaria Saúde, é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui. É logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite. Bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. Estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão, na TV União, a TV do Cidadão. Agora a segurança pública é o tema e vamos conversar com a doutora Daniele Filgueira, que é delegada titular da DEFUR, Delegacia de Furtos e Roubos. Seja bem-vinda ao nosso Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, obrigada. Prazer também, doutor Licurgo Neto, delegado titular da DEPROV, a Delegacia que trata da investigação de roubos e furtos a veículos, a cargas e etc. Não é isso, doutor? Exatamente. Seja bem-vindo ao Espaço Cidadão. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos os telespectadores da TV União. Muito bem. E aí vamos iniciar a nossa entrevista pedindo que cada um possa compartilhar conosco um pouco da visão que tem sobre esse momento que a gente vive, né, da segurança pública, onde existem vários componentes interligados, né? Tem um problema de sucateamento ao longo do tempo, falta de investimento na atualidade. Por outro lado, você tem também o problema da droga muito fortemente ligado a tudo isso e acaba financiando. Sim. E também o problema até que passa pela justiça de audiência de custódia, né? Os senhores da Polícia Civil, como já entrevistei delegados da Polícia Federal e também o pessoal da Polícia Militar, às vezes prende a justiça, solta no outro dia, prende a justiça, solta no outro dia. Então, vários crimes cometidos várias vezes pela mesma pessoa que é presa e solta e o pessoal fica sem saber o que é que vai fazer. Então, inicialmente, uma avaliação geral de cada um dentro da sua área específica, começando pelas damas. A Delegacia de Furtos e Roubos, ela tem a atribuição de apurar
delitos, né, contra o patrimônio que sejam acima, o montante seja acima de 30 salários mínimos, né? Então, geralmente são crimes de furtos e roubos de maiores proporções, e o que a gente tem visto é que existe uma repetição em relação a quadrilhas, a organizações criminosas, sempre praticando os mesmos delitos, né? A gente tem visto que o problema da segurança pública, ele não pode ser encarado com uma visão minimalista. A gente não pode culpar apenas o judiciário, a gente não pode culpar apenas a legislação, apenas o governo. Nós acreditamos que isso faça parte de todo um contexto. Né? Um problema sistêmico. Sistêmico, exatamente. Desde a educação até a questão de legislação, do judiciário, de trabalhos em parceria. Né? A gente, da Polícia Civil, nós temos conclamado para que o Ministério Público, o Judiciário, se una conosco, né? Se unam conosco para que a gente possa falar a mesma língua e, quem sabe, poder dar um pouco mais de paz e sossego para esse cidadão que tanto reclama, que tanto clama por segurança pública. Doutor Licurgo, a sua visão inicial sobre esta temática? Foi muito bem destacado e resumido pela doutora Daniele. Nós temos efetivamente alguns órgãos que, aparentemente, né, dentro de toda a aparelhagem da justiça, né, embora a justiça comece a ser feita justamente na delegacia de polícia, ele é apenas o começo de um longo processo, de um longo procedimento. E o que ainda nós observamos muito é que parece que a atuação é destacada e parece que ainda não há uma aproximação e um perfeito entendimento sobre o que está acontecendo ali, né? Além do que já foi destacado, doutora Daniele, nós temos um retorno muito rápido, né, do indivíduo que é surpreendido em determinada situação criminosa e que ele rapidamente volta à sua atividade. Isso é o que os policiais costumam chamar de enxugar gelo. Né? A gente continua a trabalhar e muito rapidamente tem esse retorno. Não adianta aqui fazer de conta que não existe o problema de estrutura da polícia, das polícias como um todo. Nós estamos aí há um longo período sem uma renovação dos quadros, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, né? Mas, efetivamente, nós também temos o segmento da atuação, da persecução criminal, ela precisa ser aprimorada, né? Sobretudo com o advento, né, que é extremamente negativo para a segurança como um todo, das audiências de custódia, que tem facilitado o regresso muito mais rapidamente de um indivíduo que é surpreendido em um crime, e ele no dia seguinte, ele até muitas vezes ele ansia na delegacia, diz: olha, eu estou indo para a audiência de custódia ainda hoje, né? Porque para ele virou sinônimo de impunidade, para ele virou um recurso ali muito mais fácil até do que antes, buscar um advogado, constituir, fazer uma representação. E o doutor Licurgo falou uma palavra importantíssima, que é impunidade. No primeiro bloco, quem acompanhou, nós falávamos sobre a questão da Operação Lava Jato, as investigações, as denúncias, desvio de recurso público, e talvez pior do que a corrupção seja a impunidade de quem praticou o ato, de quem roubou, de quem desviou recurso público, que falta, inclusive, para a própria segurança pública. Né? Então, veja que é um dos principais problemas que a gente precisa resolver no Brasil, né? Essa questão da impunidade, como ainda é muito forte e favorece que mais crimes em cada área dessa que a gente está conversando aqui possa continuar acontecendo. E aí eu pergunto à doutora Daniele a sua visão em relação ao papel da droga em relação a todas essas questões ligadas à segurança pública, principalmente na sua área. Né? Como é que funciona o consumo e o comércio de droga ligado a essa questão do tipo de crime que a senhora investiga? Sim, o grande traficante, né, o chefe do grande tráfico, ele vai financiar outros delitos. Né? Ligado ao tráfico de drogas, o tráfico maior, que são dos grandes chefes, está atrelado o tráfico de armas, está atrelado o próprio roubo a banco também. A gente sabe que muitas vezes eles buscam, com esses delitos de roubo a banco, angariar mais recursos para suas organizações criminosas. Né? Isso aí é o que eu posso destacar em relação aos grandes traficantes. Em relação aos pequenos traficantes, esses daí é que vão gerar exatamente os delitos de furtos e roubos.
Porque o usuário, o traficante, ele precisa de recursos esses mais imediatos. Então, muitas vezes a gente sabe... Às vezes para o próprio consumo, às vezes para pagar uma dívida rápida, porque senão paga com a vida. Exatamente. Morre. A gente vê esses crescentes números aí de homicídios também, né? A gente sabe que a maioria desses homicídios estão atrelados, estão relacionados ao tráfico de drogas. E como a senhora diferenciou, né, abrindo um parênteses, né, a questão do pequeno delito, né? Ele geralmente me parece que é o que assalta farmácias, Sim. que pega o dinheiro fácil e rápido e um pouquinho de dinheiro que ele precisa para resolver um problema, é o que assalta farmácia, assalta ônibus. Tem mais algum tipo característico de comércio que esse tipo de, digamos assim, de meliante assalta? Sim, o próprio roubo a veículo também, né? Muitas vezes você observa que eles repassam esses veículos, que no mercado, por exemplo, um Corolla, digamos, que custa cerca de R$80 mil, eles repassam para outros criminosos por uma quantia ínfima, porque o que ele busca, o que ele busca é comprar a droga, ele quer a droga, né? Isso a gente falando especificamente agora do usuário, né? A gente sabe que não houve uma descriminalização da droga, houve do uso da droga, houve uma despenalização. Muita gente confunde e acha que agora pode usar droga, torto e a direito. Não é isso, né? O que a gente não tem mais é uma medida restritiva de liberdade, né? A pessoa não fica mais preso. Mas a gente tem que ter todo um cuidado, né? Na Delegacia de Furtos e Roubos, a gente sempre procura trazer para a delegacia, para ser ouvido, qualificado, mesmo o usuário, porque é esse usuário que vai assaltar a padaria, é esse usuário que vai assaltar as farmácias. E muitas vezes você vai cumprir mandados de buscas nas residências desse pessoal e você, poxa, o cara levou R$1.000, R$2.000 de uma farmácia, de uma padaria, e ele não tem nada em casa. Nada. É uma situação de extrema pobreza, miséria, que você fica... Para onde que ele colocou esse dinheiro, né? Exato. Parece que acabou, ou pelo menos é muito difícil encontrar, doutor Licurgo, já relacionando também na sua parte da resposta com a questão da droga, talvez já não se encontre mais aquele bandido que, mesmo que assalte em pequenas quantias, tinha antes aquela imagem, não, mas era um pobrezinho, estava passando fome e assaltou para comer. Ainda tem isso hoje? Não, eu acredito que não tem. Não é? Nós temos uma ampla rede de proteção social. Através do aprimoramento da... O próprio Bolsa Família acabou muito com essa questão. Exatamente. Né? Assim, a minha origem é do interior e a gente percebia, isso há 30 anos, você podia até dizer, né? Esse aqui não tem quem se socorrer, mas hoje não existe mais isso. Né? Então, hoje é a facilidade, efetivamente, o retorno alto, uma taxa de retorno muito alta, que você tem da prática, do uso, do comércio da droga. Não é? E na nossa área, nós percebemos que existe, o próprio veículo, ele é utilizado como uma das moedas de troca. Não é? E mesmo o veículo mais simples, que vai aparelhar, né, o que vai voltar para o mercado como peça, né, de desmanche, os desmanches clandestinos, não é? Como também os veículos de maior valor, que são clonados, que são melhor trabalhados, né? Todos esses veículos, toda essa estrutura, ela é utilizada para alimentar um círculo de crimes, né, que muitas vezes o veículo que é roubado aqui, um veículo de alto valor, ele é clonado e ele é levado para uma região de fronteira e lá ele é trocado, né, é trocado por carregamento de droga que vai ser consumida aqui. E também uma oportunidade de a gente destacar o papel do consumidor de droga, que muitas vezes acha que está fazendo lá que é um ato destacado, né, dentro uma opção de vida dele que não incomoda ninguém. Mas incomoda. O que nós temos visto hoje... No mundo do liberalismo, da liberdade, não, isso é meu direito, eu tenho direito de consumir, não estou consumindo quieto na minha casa, no meu apartamento, ou lá em Pipa, não estou atingindo ninguém, não estou prejudicando ninguém, não estou fazendo arruaça na rua, mas na verdade você está financiando tudo isso. Existe uma cadeia por trás. Né? O que a gente vê é que o discurso libertário, né, eu até sou muito simpático ao liberalismo clássico, mas o discurso libertário esclarece que no final das contas há uma escravidão. Na realidade, tem uma escravidão ali. E quem bate as portas das delegacias, né, as mães que batem as portas das delegacias, né, elas não estão preocupadas com a liberdade que o filho dela tem de consumir, não. Muito pelo contrário. Ela quer a repressão porque sabe que aquilo lá, a droga, aquele universo lá, não trouxe nenhuma alegria, não trouxe nenhuma felicidade,
né, para a sua família. Agora, Só trouxe problema me parece desgraça. que começa dentro de casa e estoura, transpõe as barreiras das residências individuais, né, e passa para um problema a ser administrado ou ser gerido pelo Estado. Quando fala Estado, Estado-nação. Né? E como é que fica a responsabilidade das famílias, doutora Daniele, em casos como esse? Doutor Licurgo pontuou bem isso, né? É uma responsabilidade conjunta, né? O pai e a mãe, ele não pode esquecer de vigiar, né? Vigiar no sentido até amplo da palavra mesmo, né? Verificar, procurar saber o que é que seus filhos estão fazendo, porque a responsabilidade, nós sempre batemos nessa tecla, né? A segurança ela é uma responsabilidade de todos. Nós, como Estado, né, devemos promover a segurança. Né? Alguns pais até dizem assim, não vou invadir a privacidade do meu filho, de ir lá no quarto e olhar se tem alguma coisa, fere até um pouquinho o liberalismo clássico, mas na verdade é um dever dos pais, né, porque teoricamente as crianças e adolescentes não têm ainda uma noção da própria responsabilidade sobre suas próprias vidas, né? As consequências do seu ato precisam ser ensinadas por alguém, não é? Eu entendo e acredito que constituir uma família é, antes de tudo, uma responsabilidade. Exatamente. Não é um ato de mera reprodução. Você está ali formando um cidadão. E você não pode se omitir desse processo. Né? Há quem defenda, eu gostaria de ouvir a opinião de ambos, há quem defenda que a descriminalização, que é o nome bonito que acham, né, ou mesmo assim, dizer que não é mais crime o comércio, a venda de drogas, que chama-se tráfico de drogas, parece uma coisa muito distante. Quando a gente fala o traficante, parece um cara com uma metralhadora nas mãos, mal encarado, numa favela. Mas não, o comerciante da droga, seja da maconha, do crack, da cocaína e por aí vai, o comerciante, ele está dentro da escola do filho, ele é um amigo do seu filho, ele está espalhado em todo lugar, né? O perfil mudou completamente. E aí eu pergunto, na avaliação de vocês, alguns defendem que deveria isso não ser mais crime, se isso acontecesse, o dinheiro seria investido em educação e a partir daí todos os problemas da segurança pública estariam acabados. Doutora Daniele. Eu acho isso uma utopia, né? Nós sabemos de todos os problemas enfrentados no nosso país, seja na área de saúde, então nós teríamos com essa grande liberalização da droga, nós iríamos ter problemas de saúde pública, nós iríamos ter problemas na educação, porque hoje em dia a droga tira nossas crianças e nossos adolescentes da escola. Então, liberar não faria com que essas crianças e esses adolescentes voltassem para as escolas, e sim investimento maciço em educação, investimento maciço na segurança pública, e sim, continuar a repressão. Porque a droga, a gente vê que ela leva a vários e diversos crimes. Então, liberar não vai fazer com que aquele que fuma a sua droga em casa e, teoricamente, não faz mal a ninguém, esse daí, digamos que ele não interfira tão diretamente, mas esse vai continuar fazendo, ele vai continuar consumindo do mesmo jeito. Mas e já torna-se um problema de saúde pública. Com certeza, aquele que rouba, furta para comprar sua droga, ele vai continuar fazendo isso. E com essa maior liberdade... Pois é, e alguns argumentos, doutor Licurgo, que na verdade, deixando de ser crime, na verdade o preço iria cair muito e as pessoas não precisariam mais assaltar nem roubar. É como se, por exemplo, até o traficante que mata porque não recebeu dinheiro deixaria de cometer esse assassinato. Né? Qual é a sua visão? Olha, a minha questão é que carros se roubam, mas o comércio de carro é legal. Então, quem é traficante, quem deixa de ser traficante, não é porque ele é legal. Isso. Ele vai buscar uma atividade que seja lucrativa para ele e que na balança da recompensa e do risco, né, ele entenda que seja mais vantajoso. Eu sou contra qualquer ação nesse sentido, mas a gente, além de sair perguntando, né, o que é que você acha, eu entendo, né, que a gente tem que perguntar de onde vêm as leis. As leis vêm de uma decisão política. Nós temos um contexto de política, nós temos um contexto de representação política, democrática, né? E nós escolhemos os nossos representantes. Resta saber se não é o que o delegado acha, o que é que o delegado pensa, o que é que o sociólogo pensa. Tem que perguntar o que é que a mulher, aquela pessoa que tem
um filho dependente, o que é que ela acha sobre a liberação das drogas. O contexto que nós temos, o panorama legal que nós temos hoje, reflete uma vontade política, né? A maioria do povo brasileiro entende e definiu que é crime, não é o Estado que define isso. As leis, né, compostas através dos nossos representantes vão cotejar ali a ideia do que o povo pensa. O nosso povo brasileiro, entende que faz mal, que é ruim, que é muito nefasto esse tipo de liberação. E a lei que existe hoje não é porque nós temos um político conservador, um político radical, um político tosco. Não, é porque a maioria do povo escolheu os seus representantes e esses representantes levam para lá uma estrutura de poder, uma estrutura legal, que reflete a vontade da maioria, pelo menos. Então, é inócuo esse tipo de discussão, porque, no final das contas, é o povo que escolhe. Exato. E quando a gente escolhe o político, né, e o político representa teoricamente a vontade do povo, na hora que ele vota favorável à legalização das drogas, por exemplo, ele vai estar representando o interesse e a vontade de quem? Exato. Quem é que está por trás disso tudo, né? Faz campanhas na mídia, direto e indiretamente, para uma legalização. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. E uma curiosidade, eu pergunto ao doutor Licurgo, que é delegado da área de furtos e roubos de veículos e de cargas. Quem compra um carro roubado ou uma carga roubada sabe que está comprando carga roubada, que está comprando veículo roubado? Olha, por uma questão de justiça, né, de buscar a verdade, sempre se dá a oportunidade de defesa, não é? Sempre há a possibilidade de que alguém esteja de boa fé comprando um veículo roubado. Mas não é o que a gente vê na maioria dos casos. Inclusive porque se de repente um veículo custa 50, você está comprando por 20, por 30, tem alguma coisa estranha, né? Exatamente. Olha, você para abrir um crediário, né, numa loja, você dá CPF, você entrega uma comprovante de residência, você dá um comprovante de renda, né, você para abrir um crediário de R$500 para financiar um celular simples. Você faz todo esse aparato. Aí você tem uma situação que você diz, esse carro você adquiriu como? Não, eu comprei no mercado da 4, tá certo? Eu comprei por 2 mil, por 3 mil, 4 mil reais, e o rapaz, eu fiquei de dar os outros 5 mil no outro dia eu fui lá e ele não chegou, ele não apareceu. Meu amigo, como é que você compra um carro, que é um bem de um valor considerável, por 5 mil reais ou 4 mil reais, e não se preocupa em ver qual é a regularidade que o veículo está? Então, veja que a própria sociedade, neste caso, também tem a sua parcela de responsabilidade, porque ajuda a financiar esse tipo de coisa também. O mesmo a gente verifica com cargas. Né? Olha, eu vou comprar ali, né, mas ali está R$10, né? Mas acolá o rapaz está vendendo a 8, mas ele não pede nota. Ora, por que ele não pede nota? Muito provavelmente é um produto de origem ilícita, né, que foi desviado, uma carga roubada, furtada, e é só por isso que ele está vendendo mais barato, tanto que ele não está fornecendo a nota. Então, nós temos que perguntar sempre qual é o alcance das nossas ações e como essas ações estão impactando no nosso alto índice de criminalidade, né, nas coisas mais simples. Né? Não precisa consumir droga, basta fazer uma compra irregular de uma mercadoria de baixo valor. Muito bem. E eu pergunto à doutora Daniele, também delegada no caso de furtos e roubos, de um bocado de coisa que não é veículo, não é isso? Muito bem. E aí eu pergunto, doutora Daniele, quais são, digamos assim, qual é o perfil principal das pessoas que cometem esse delito? Né? São mais homens, mulheres? É o nível de renda mais alto ou mais baixo? Qual é o perfil que a senhora identifica em relação a essa questão? Como eu pontuei no início, a furtos e roubos ela tem uma atribuição acima de 30 salários mínimos. Então, na especializada de furtos e roubos, nós temos visto uma criminalidade mais organizada. Então, não é só dois colegas que resolvem ir assaltar. Eles planejam um crime. Então, eles compram 2, 3 veículos clonados. Então, eles se preparam para cometer esses delitos. Então, eles precisam de mulheres, muitas vezes mulheres bonitas, bem vestidas, porque são essas mulheres que vão alugar as casas, são essas mulheres que vão fazer um levantamento num shopping, de uma loja que venha a ser vítima. São essas mulheres que vão entrar e sair de agências bancárias sem serem notadas. Então, a gente não pode se restringir mais nos crimes de roubos e furtos, especialmente os que são apurados lá pela divisão, lá pela delegacia,
em a dupla de moto que vai assaltar. Isso não existe mais. A criminalidade... Como antigamente se dizia, que o traficante era o pipoqueiro que ficava na escola vendendo droga para os meninos, né? Exatamente. Hoje ele está do lado de dentro, da particular e da pública. Sem dúvida. A criminalidade, ela está efetivamente se organizando, né? Eu costumo dizer que se no Brasil a gente tivesse uma criminalidade de fato organizada, eu acho que nós já estaríamos no nível do México, já teríamos perdido as rédeas. Porque do jeito que vai, do jeito que o Brasil vem enfrentando o problema da segurança Temos pública. muito bandido nesse aspecto, mas, de certo modo, um principiante, digamos assim, né? Sim, também. E aí, o que a gente tem observado é que determinados tipos de crimes compensam, né? Então, a gente precisa retirar do criminoso, do bandido, essa sensação de impunidade, essa sensação de que ele vai roubar um banco, que ele vai invadir um shopping e vai roubar uma loja e que não vai acontecer nada. Ou ele coloca na cabeça dele que ele vai ser preso, que ele vai ficar, de fato, recluso. Não falo aqui em ficar em condições subhumanas, não. Em presídios. Privado da liberdade. Privado da liberdade. Sem comunicação, sem celular, de fato, né? Porque a gente vê que eles continuam se comunicando, continuam determinando crimes, ataques, enfim. Então, o que a população precisa entender é isso. O crime, ele precisa deixar de compensar. A gente teve recentemente, viu, né, um ataque a uma agência bancária em plena luz do dia. Então, os criminosos deixaram de cometer crimes na madrugada porque viram que é fácil entrar numa agência e tentar roubar um banco, um malote em plena luz do dia. Que já é um tipo de bandido mais sofisticado, doutor de Corvo, né? Sim, sem dúvida. A criminalidade dessa, como o doutor já falou, ele precisa de algum nível de elaboração, né? Coisa que a gente não vê tanto nos crimes que tem por objeto veículos, né? Porque ele é um crime rápido, né? Muitas vezes ele rouba um veículo, às vezes só para levar o que tinha dentro. Tempo, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não precisa de muito planejamento. Na realidade, ele trabalha muito mais com a oportunidade. Né? E nesse ponto a gente destaca a questão do comportamento individual, né, de cada um, no sentido de não criar uma situação de exposição desnecessária. Né? Então, ele fazer os deslocamentos dele, né, principalmente quando ele está exposto, parado, né, entrando, saindo de casa, que ele faça esse adentramento, ou a saída, ou a chegada de casa, da forma mais rápida possível. Não ficar batendo aquele papo na calçada que há 15, 20 anos, ou no celular distraído, olhando, esperando alguém descer. Hoje em dia, as pessoas distraídas no celular têm sido vítimas mais fáceis desses bandidos? Sem dúvida, porque ele perdeu, inclusive, a antecipação. Né? Na hora que você está de cabeça baixa, olhando o celular, você não tem um controle diário. Né? Até que você estivesse atento, quando identificasse uma ameaça, uma possível ameaça alguém chegando... se aproximando, você liga o carro e sai. E sairia daquela situação ali de vulnerabilidade. Então, são elementos que é o comportamento que tende, né, a diminuir a oportunidade, a reduzir a oportunidade que o bandido tem de cometer o roubo. Né? Muito bem. E aí eu pergunto, já próximo de finalizar, temos 5 minutos de programa, estamos conversando, para você que ligou a televisão agora, neste segundo momento do programa, com 2 delegados, o doutor Licurgo, ele é delegado que investiga a área de roubos e furtos de veículos e de cargas, e também com a doutora Daniele, que investiga roubos e furtos, já um pouco mais sofisticados também, de vários tipos de produtos, enfim, e de crimes. E aí eu pergunto a cada um, o que fazer daqui para frente, né? O que esperar de cada ente, de cada instituição, né, para a gente tentar encontrar uma solução para esse tipo de problema, na responsabilidade que toca a cada um, na sua visão, doutora Daniela. Nós precisamos cobrar do Poder Legislativo, né, uma mudança na nossa legislação. Nós temos códigos muito arcaicos que não acompanharam o crescimento dessa criminalidade. Né? Temos delitos que vêm ocorrendo que ainda você procura encaixar em algum tipo penal. Por exemplo, furto a caixa eletrônico, roubo a caixa eletrônico. Então, nós precisamos, o criminoso ele vai fazer um corte num caixa eletrônico, ele vai responder por um furto. Então, assim, a legislação ela precisa evoluir.
né? Ser mais rígida, mais dura. Exatamente. E aí vem outro ponto. Não adianta só a legislação dura se a gente não tem uma aplicação dessa legislação. E aí a gente chama um pouquinho a responsabilidade do Judiciário, né, do Ministério Público. Nós sabemos também que o Judiciário tem problemas de superlotação, digamos assim, de processos, né? Mas a gente precisa que, principalmente, as várias criminais... Sabe que o pessoal que tem direito a férias e recesso 2 vezes no ano, né? Se abrir mão de uma parcela dessa regalia, digamos assim, diante das outras classes trabalhadoras, quem sabe isso ajuda a desafogar um pouquinho também, né? Sim, exato. A gente enfrenta muitas dificuldades para você representar por medidas cautelares, por uma busca e apreensão, por uma prisão preventiva. Às vezes você está no visual, que a gente, na polícia, usa esse linguajar, está no visual do criminoso, mas a gente às vezes espera 10, 15 dias para conseguir um mandado. E essa criminalidade, ela avançou. O criminoso que estava aqui na minha frente hoje, amanhã ele já está em São Paulo. E não quer saber de Código Penal, de lei de responsabilidade fiscal, né? E por aí vai, né? E doutor Licurgo? Além de, sem querer repetir os argumentos muito bem colocados já pela doutora Daniela, eu destacaria a aplicação de leis mais duras. Não é? Nós temos aqui casos, por exemplo, em que o doutor juiz ele coloca uma situação de não, eu não julgo o homem, eu julgo o fato. Aí eu me pergunto se o fato anda por aí deslocado de uma pessoa, né? Alguém já disse que o homem é o homem em suas circunstâncias. Né? Então, nós temos crimes de violência grave contra a pessoa, né? De roubos graves, né? De disparo de arma de fogo, e que esse crime está sendo punido de forma absolutamente irrisória. Né? Nós temos penas de roubo aí que começam com 5 anos de cumprimento. Né? Ou seja, o cara vai começar no semiaberto. Então ele está na rua porque é a lei que já existe, mas ela está sendo aplicada com muita leniência, com muita brandura. Aí eu me pergunto se é essa a sociedade que clama por justiça, por segurança, se esse tipo de pensamento ele se coaduna, né, com os nossos anseios, com o nosso caminho, com o caminho que a gente tem a trilhar. Não bastassem todas as deficiências estruturais, não só das polícias, como do judiciário, mas também nós temos esse tipo de circunstância que impacta severamente no nível de segurança que o cidadão tem. Muito bem. E rapidamente, já estamos no finzinho, já existe um rastreio de quem são essas quadrilhas que praticam esses tipos de roubo que cada um de vocês investiga em sua delegacia específica, ou são grupos dispersos que de repente praticam e se refazem? Eles se reinventam, né? Muitas vezes a gente consegue prender determinada quadrilha, determinada organização, prende parte dela, a parte que fica, ela já entra em contato com outra quadrilha. Mas, como o doutor Licurgo bem pontuou, né, nós sabemos quem são. Muitas vezes nós sabemos que A, B e C vai ser posto em liberdade e amanhã ou depois ele vai se reinventar, vai conseguir captar novos criminosos, novos bandidos e refazer sua organização. Doutor Licurgo. Exatamente. O mapeamento a gente sempre faz, mas periodicamente ele acaba se renovando. Né? Justamente como o tempo em que eles ficam presos é muito reduzido, eles acabam voltando. Então, a gente tem, quando começa a investigação, os rapazes batem em quem? Batem em fulano de novo. Quer dizer, mas não estava preso? Estava, mas não está mais. Então, está nas ruas voltando a fazer o que ele sabe fazer. Muito bem. Doutora Daniela e doutor Licurgo, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso Espaço Cidadão. Sejam sempre bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Agradecemos a participação. Muito bem. Continue ligado aqui na nossa TV União de Natal. Você pode assistir novamente a essa entrevista e às outras que realizamos nos outros veículos de comunicação, acessando o www.robsoncidadão.com.br. Participe sempre com a gente e também pode mandar a sua mensagem, a sua reclamação, a sua denúncia no Fale Comigo, lá acessando o www.robsoncidadão.com.br e também interaja conosco nas redes sociais, @RobsonCidadão, no Instagram e no Facebook. Uma excelente semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.